missionário norte-americano Lawrence Olson nasceu em 9 de fevereiro do ano de 1910, em Kenosha, Wisconsin, nos Estados Unidos americanos. Seus pais eram de origem sueca. Aos 11 anos de idade, Lawrence Olson confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Aos 13 anos de idade, foi batizado em águas e aos 16 anos, durante um culto de oração, recebeu o batismo com o Espírito Santo. Seus estudos teológicos foram feitos no Central Bible College em Springfield, Missouri, nos Estados Unidos. Suas primeiras atividades evangelísticas foram realizadas nas cidades americanas de Appleton e Portage. Em dezembro de 1932, Lawrence Olson casou-se com Alice Olson. Lawrence Olson chegou ao Brasil com a sua família em 7 de dezembro do ano de 1938. Passou um ano em Belo Horizonte, em Minas Gerais, aprendendo o idioma, para em seguida mudar-se para Lavras, em Minas, viajando de trem, carro, bicicleta ou a pé. Lawrence Olson abriu trabalhos em diversas cidades, desenvolveu programas de rádio e ajudou também na reorganização da CPAD, New Lawrence Olson, mais conhecido no Brasil como Lourenço Olson. Missionário, uma das grandes referências teológicas da Assembleia de Deus Brasileira. Lawrence Olson dedicou a sua vida à pregação e ao ensino da Palavra de Deus em nosso país, deixando um legado que perdura até hoje. Lawrence Olson, nascido em 9 de fevereiro de 1910, nos Estados Unidos americanos. A caminhada de Lawrence Olson com Deus começou aos 11 anos de idade, quando os pentecostais abriram um trabalho em Kenosha, Wisconsin, nos Estados Unidos. Sua família foi a primeira a aceitar a mensagem pentecostal naquela cidade. Foi num domingo à tarde que o pequeno Lawrence Olson, filho do casal, aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. 2 anos depois foi batizado no lago de Michigan. E aos 16 anos de idade, ele recebeu o batismo no Espírito Santo, durante um culto de oração. Lawrence Olson recebeu sua chamada missionária para o Brasil, na década de 1930. Ele matriculou-se então no Central Bible College em Springfield, Missouri, nos Estados Unidos. Antes de vir ao Brasil, Lawrence Olson pastoreou a igreja de Appleton, nos Estados Unidos, e fundou outra em Portage. Finalmente, em 7 de dezembro do ano de 1938, Lawrence Olson aportou em solo brasileiro, acompanhado de sua esposa Alice e de seus 2 filhos, o Lawrence Jr. e a Caroline. Depois de passar um ano em Belo Horizonte aprendendo o idioma, Lawrence Olson mudou-se para a cidade de Lavras, também em Minas, onde já se encontrava o irmão Hilário José Ferreira. Juntos evangelizaram aquela cidade durante anos. Ali, Lawrence Olson abriu trabalhos em São João del Rei, Ribeirão Vermelho, Perdões, em Cana Verde, em Américo, em Nepomuceno, em Andrelândia, Campo Belo, Boa Esperança e outras localidades mineiras. Para atingir essa região, Lawrence Olson viajava de trem, carro, bicicleta ou a pé. Em 1947, Lawrence Olson trabalhou em Araraquara, São Paulo. Dali foi para o estado do Rio de Janeiro, atendendo a um convite
para ajudar na reorganização da CPAD, onde permaneceu por um ano, montando máquinas impressoras que vinham dos Estados Unidos. Em 1949, Lourenço Olson voltou a Lavras, em Minas, onde desempenhou eficiente trabalho evangelístico e iniciou uma escola bíblica que trouxe tremendos resultados. Em 1947, Lourenço Olson fundou seu programa de rádio na Rádio Cultura de Lavras, em Minas. Em 1955, essa atividade radiofônica evoluiu bastante. No primeiro domingo de janeiro foi lançado o célebre programa Voz das Assembleias de Deus, na Rádio Tamoio. Muitas vidas foram alcançadas por esse programa radiofônico, que passou também pelas rádios Mairinque Veiga, a Rádio Tupi, a Rádio Relógio, a Rádio Copacabana, a Rádio Boas Novas e a Rádio Universo de Curitiba. No Rio de Janeiro, foi articulista do jornal Mensageiro da Paz e da revista Seara por muitos anos. A partir de 1953, Lourenço Olson começou a fazer comentários para as revistas da Escola Bíblica Dominical, tarefa interrompida 30 anos depois devido ao seu estado de saúde. Lourenço Olson exerceu cargos de importância no Conselho de Doutrina da CGADB e no Conselho da CPAD, do qual era fundador e membro vitalício. Em 1989, após meio século de dedicação à obra missionária no Brasil, Lourenço Olson e Alice Olson, ambos com 80 anos de idade, eles regressaram ao seu país de origem, aos Estados Unidos americanos. O missionário Lourenço Olson sempre será lembrado, principalmente pelo seu poderoso ensino, ora transmitido pelas rádios, ora dos púlpitos das igrejas onde ele pregava. Essas mensagens ficaram indelevelmente gravadas em muitos corações brasileiros. No campo literário, foi tradutor, redator e escritor. Em 1961, Lourenço Olson fundou o Instituto Bíblico Pentecostal, IBP, no Rio de Janeiro. O pastor Lourenço Olson faleceu no dia 29 de março de 1993, em Springfield, Missouri, nos Estados Unidos americanos. Termino aqui este relato histórico, onde eu relatei uma parte da história deste grande missionário que foi o pastor Lourenço Olson, que era dos Estados Unidos americanos, mas viveu por 50 anos aqui no Brasil pregando a palavra de Deus. Até uma próxima oportunidade.